Não vivo pela vista, não. Deus proverá. Olho para o alto então. Deus proverá. Diga, Deus proverá. Quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá. Quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Olhe para o alto, vejo o socorro, sim. Deus proverá. Quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Lucas 24, verso 30, 31, 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles. Tome seu assento, por gentileza. Serei bem objetivo dentro daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração através desse texto, para daqui a pouquinho a gente voltar para as nossas casas, né, irmãos? Até aqui o Senhor tem sido bom conosco, né? Quando nós chegamos, os músicos estavam temerosos, não queríamos botar para fora os instrumentos. Eu disse: homens de pequena fé, não é, obreiro Wilson? Mas pastor, Deus pode mandar chuva. Eu disse: vocês acham que Deus vai mandar chuva exatamente no momento em que a sua igreja irá o adorar? Se tem uma coisa que move o coração de Deus, irmãos, é uma igreja que adora. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? Diga: se tem uma coisa que move a mão de Deus, é uma igreja que adora. Deus não consegue ficar de braços cruzados diante de uma igreja que o adora.
Deus não consegue ficar parado diante de uma igreja que adora. Quando a adoração chega lá em cima, Deus age e a resposta chega aqui embaixo. Vamos para a palavra. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala de dois discípulos que estavam a caminho de uma cidade ou de um povoado chamado Emaús. A ordem de Cristo havia sido muito clara, porque antes de ser traído, antes de ser julgado, antes de ser condenado e crucificado, Jesus havia alertado tudo aquilo que iria lhe acontecer a todos os seus discípulos. Então Jesus orienta a todos dizendo: olha, eu vou padecer tudo isso, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Passando essas informações para os discípulos, Jesus também dá uma ordem. E que ordem é essa? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, partindo do princípio daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus orientou, uma coisa que esses discípulos não tinham era falta de informação. Sim ou não? Porque tudo que eles estavam vivendo, Jesus já havia lhes anunciado. Foi novidade para eles Jesus ter sido traído? Não. Foi novidade para eles Jesus ter sido condenado e crucificado? Também não. Foi novidade para eles Jesus ter sido morto? Também não. Seria novidade para eles Jesus ressuscitar ao terceiro dia? Também não. Mas perceba que mesmo tendo tantas informações do que iria acontecer, eles decidem sair de Jerusalém e ir para Emaús. Jesus não havia dito que era para ficar? Jesus não havia dito que não era para eles saírem? Jesus não havia dito que era para eles aguardarem ali até que do alto eles fossem revestidos de poder? Eles guardaram aquilo que Jesus havia falado? Esse é um dos maiores problemas da nossa vida. Esse é um dos maiores desafios da nossa vida. Diga assim comigo: é ouvir. Diga assim: e colocar em prática. Ouvir é fácil, irmãos. Ouvir todos ouvem. Eu quero ver na hora que somos confrontados a praticar aquilo que ouvimos. Eles vão para Emaús exatamente no terceiro dia. Eles vão para Emaús exatamente quando Jesus já havia ressuscitado. Jesus decide ir ao encontro desses dois discípulos. Durante
o caminho, Jesus os alcança. E o que alegra meu coração é que para Jesus nunca haverá uma causa perdida. Diga assim: durante o caminho, Jesus os alcança. E eles vão conversando entre si, perguntando um para o outro. E quando Jesus se aproxima, Jesus começa a ouvir eles conversando. Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? E eles dizem: tu és peregrino nessa terra? Jesus diz: por quê? Não sabes tu os acontecimentos dos últimos 3 dias em Jerusalém? Não sabes tu que o nosso Cristo, um homem profeta enviado de Deus, foi crucificado e morto? Mas é bem verdade que por volta de 4 da manhã algumas mulheres foram ao sepulcro e chegando lá encontraram anjos que disseram que ele vive. Outros discípulos também foram lá e também tiveram a mesma certeza de que ele ressuscitou. E quando eu li esse momento, esse texto, meu coração ardeu. Sabe por quê? Porque eles saíram de Jerusalém sabendo que Jesus já havia ressuscitado. Eles saíram de Jerusalém sabendo que o Filho de Deus havia ressuscitado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus está conversando com eles e eles não percebem que é Jesus, porque os seus olhos estão como se tivessem fechados. Os olhos não estavam fechados, estava como se estivessem fechados. Jesus está caminhando lado a lado com eles e eles não percebem que era Jesus. Diga assim comigo: às vezes esse mesmo quadro, diga assim, se repete na nossa vida. Às vezes caminhamos com a solução e não conseguimos enxergar. Às vezes a vitória anda lado a lado conosco, o milagre está lado a lado conosco, o refúgio está lado a lado conosco, a provisão está lado a lado conosco, a providência está lado a lado conosco, mas nós não conseguimos ver. E a Bíblia diz que eles chegam em Emaús e Jesus segue viagem. E eles dizem: não, você não vai mais, o sol já se pôs, passa a noite conosco, passa essa noite aqui conosco. E a Bíblia diz que e aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Jesus faz ali, presbítero Maicon, a mesma coisa que fez na última Santa Ceia. Naquele exato momento os olhos deles foram abertos. E quando os olhos se abrem, que ele olha, diz a Jesus, aí Jesus pega e some. Aí eles começam a conversar um com o outro e dizer assim: como podemos ter viajado o dia inteiro com ele? Como ouvimos ele falar da palavra da Bíblia Sagrada e o nosso coração não ter ardido? Como que pode alguém caminhar com ele e não sentir a glória que há sobre ele? Glória a Deus. Pergunta para quem está do teu lado: como que pode alguém caminhar com ele e não sentir
sentir a glória que há sobre a vida dele, não sentir que ele é o Filho de Deus, não sentir que ele é o próprio Deus. Eles agora estão se questionando como que eles não sentiram que ele era o próprio Deus. Um olha para o outro e diz: eu acho que nós estávamos doidos. Ele caminhou o dia inteiro com gente. Como que não percebemos que era ele? Aí a Bíblia diz aqui, ó: e abriram-se-lhes então os olhos, conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Aí aqui Deus me pegou de jeito. Me pergunta por quê, pastor? Havia mudado o que em Jerusalém para eles terem retornado para lá? Havia mudado alguma coisa em Jerusalém? Jerusalém continuava da mesma? Jerusalém estava do mesmo? Se não mudou em Jerusalém, onde foi que mudou então? Espírito de Deus. Se não mudou nada em Jerusalém, onde foi que houve a mudança? A mudança aconteceu? Olha para quem está do teu lado e diga assim: não adianta culpar o lugar, culpar as pessoas, culpar as circunstâncias ou a situação. Diga assim: quando nada disso muda, diga assim: mudo eu. Diga: quando eu mudo, Deus me levanta como instrumento nessa terra para dissipar todo o mal, para desfazer toda a treva. Aqui Deus falou comigo, porque se eles fugiram de Jerusalém, porque Jerusalém estava extremamente perigosa, Jerusalém estava perseguindo os discípulos de Cristo, Jerusalém estava oprimindo os discípulos de Jesus. Percebam que por livre e espontânea vontade eles levantam e voltam, sem que em Jerusalém tivesse mudado. O que é que eu aprendo, pastor? Quando eu mudo tudo, aponta o dedo para quem está do teu lado e diz assim: quando eu mudo, diga assim: tudo muda. Nunca espere sabedoria do lado de lá. Quem sempre tem que agir com sabedoria é você. Nunca espere compreensão do lado de lá. Quem tem que entender a situação com os olhos espirituais é você. Só que nós vivemos em um automático que tem levado muita gente à ruína. Que automático é esse, pastor? Nós esperamos que tudo mude, menos nós. Todos têm que mudar. A igreja tem que mudar, o sistema tem que mudar, as pessoas têm que mudar, e nós? Quando é que nós iremos mudar? O que gerou a mudança na vida desses homens? Terem visto Jesus. O que gerou a transformação na vida desses homens? Terem visto Jesus. Eles olham um para o outro e de Jerusalém está da mesma maneira.
Jerusalém está o mesmo caos, Jerusalém está o mesmo problema. Mas não foi Jerusalém que mudou, fomos nós. O milagre não aconteceu em Jerusalém, o milagre aconteceu. Olha com carinho para quem está ao teu lado e diga assim: o milagre só acontece no ambiente por causa de você. Você está entendendo o que Deus está falando? Você é o próprio milagre, meu irmão, minha irmã. É você que Deus quer usar para bradar nessa terra. É você que Deus quer usar para desfazer as astutas ciladas de Satanás. É as tuas mãos que Deus quer usar. É os teus pés que Deus quer usar para marchar nessa terra. Mas eu pergunto para você: é assim que nós vivemos ou não? Nós esperamos sempre que há mudança nos outros. É verdade? Nós esperamos sempre que os outros mudem, que os outros cresçam, que os outros melhorem, que os outros se desenvolvam, que os outros nos amem, que os outros nos respeitem, que os outros nos admirem, que os outros nos honrem, que os outros nos estendam as mãos, que os outros sejam solidários conosco, que os outros sejam bênção para a nossa vida. E qual é a nossa participação na vida dos outros? Em que lugar eu tenho me colocado na vida dos outros? Tu, com muito respeito, olhe para quem está ao teu lado e diga assim: antes de querer que os outros mudem, diga assim: mude primeiro você. Porque no dia que você mudar, você vai mudar o ambiente. No dia que você mudar, você vai impactar o mundo. No dia que você mudar, você vai levar Jesus para dentro da tua casa. No dia que você mudar, onde você pisar, Deus vai te dar por herança. No dia que você mudar, na hora que você levantar a mão, o mal vai cair por terra. No dia que você mudar, as portas que estavam fechadas, Deus vai abrir. No dia que você mudar, não haverá barreira que fique de pé diante do teu caminho, diante de você. Porque onde você for, Deus irá na tua frente.